Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sinusp em Casa, podcast vinculado ao cinema universitário da USP. Eu sou a Clara, formada em cinema, estudante de letras e faço parte da equipe de curadoria do Sinusp. Oi, meu nome é Giovana, sou estudante de audiovisual e também sou da curadoria do Sinusp. Nesse podcast, a gente vai falar um pouco sobre a nova mostra que está acontecendo no Sinusp, que é a Inocência Perdida, que está em cartaz entre os dias 11 de outubro e 7 de novembro. Bom, a gente partiu para a mostra para pensar no cinema como um lugar onde o olhar é constantemente transformado, em que cada mudança de plano, de perspectiva e da encenação dos atores tem uma possibilidade de construir mundos em poucos segundos e logo em seguida já pode ser destruídos. Então, a gente também pensa nisso na vida, onde certezas dividem espaços com inseguranças e pequenos episódios são capazes de transformar a nossa visão e criar uma nova consciência ao mostrar a face talvez nem tão dócil da realidade. Para pensar nesse podcast, e a gente vai tentar falar um pouco sobre qual foi o percurso curatorial da nossa mostra e pensar no que seria essa inocência perdida. Então a gente pensou em traçar semelhanças entre o que seria a inocência e o cinema. Porque se no cinema o olhar é constantemente transformado, em que nas mudanças de plano, de perspectiva e na encenação dos atores é possível construir mundos, mesmo que para poucos segundos depois vai destruir esses mundos, na vida também acontece isso, onde certezas dividem espaço com inseguranças. A gente nunca sabe o que pode acontecer. E pequenos episódios são capazes de transformar nossa visão e criar uma nova consciência ao mostrar uma face nem tão dócil assim da realidade. Então, a gente pensou nessa mostra que seria Inocência Perdida, que é composta por 12 filmes, e que buscam formas de mostrar essa perda de inocência, seja através de diferentes maneiras de se deparar com a crueza do mundo, de uma nova percepção em relação a ele, e a partir desses filmes a gente vai procurar questionar por que o cinema e a inocência parecem inspirar questões tão parecidas, e mais ainda, como a perda da inocência parece ser facilitada pelos mecanismos de construção cinematográfica, já que, por vezes, nos sobressaltos da tela, não só os personagens deixam de ser inocentes, mas nós mesmos que estamos vendo esses filmes. E, às vezes, o amadurecimento pode acontecer por algum acontecimento da vida e provocar transformações de um estado de antemão, muitas vezes ingênuo. É o que ocorre no curta-metragem brasileiro Cenas de Infância, da Kimberly Palermo, em que um pequeno camundongo, durante uma noite de insônia, acaba descobrindo rotinas noturnas que eram, até então, secretas. A partir disso, tudo ao seu redor se transforma, sua vida passa a ser vista de uma forma pervertida. Nesse podcast, vamos conversar com a diretora e artista Kimberly Palermo sobre o filme. Seja muito bem-vinda, Kimberly. Oi, gente, meu nome é Kimberly. Eu sou graduanda lá de cinema e audiovisual na UF, e é isso. Ah, você ainda está na graduação? Esse é o seu trabalho de graduação? Eu não consigo sair dessa demônio de faculdade. Eu fiz esse filme, gravei em 2019, sabe? Só agora eu terminei de editar. Achei muito chique para ser um trabalho de faculdade. Muito chique. Obrigada, vem outro aí sendo meu TCC oficialmente. Esse foi um filme, agora tem que ser o TCC para me livrar. Ah, esse não é o teu TCC, então? Não é. Foi um grande rolê. Não rolê, mas assim, foi tipo um filme que eu fiz porque eu queria muito fazer esse filme, sabe? Eu queria fazer um filme de animação. Lá na UF a gente não é muito forte em animação, né, e tal. Eu falei, se ninguém faz, a gente tem que fazer, né? E aí eu entrei numa matéria, que era uma oficina, assim, de animação, aí eu desenvolvi lá e fiz. Tanto que foi um negócio tão aos trancos e barrancos que vocês olharem nos créditos e só tem o meu nome mais 2 gatos, sabe? Eu tava olhando os créditos e eu comentei com a Giovana, eu falei, caramba, ela fez esse filme inteiro, assim, você que... Pelo jeito, eu vi que você fez montagem, você fez direção de arte, você fez tudo, né? É por isso que ele saiu só agora, sabe? Porque é horrível fazer animação, gente. Não recomendo. Mentira, eu tô fazendo tudo de novo. É isso. Isso que eu ia perguntar. O seu próximo trabalho vai ser animação também. Sim, agora é de 15 minutos, porque eu sou uma idiota. E aí, 15 minutos de filme, eu não sei como eu vou fazer isso, mas estou fazendo, e enfim.
Não tem nada a ver com a temática, só que é mais uma criança animal traumatizada. Então tem a ver um pouco. Eu queria perguntar como surgiu a ideia de realizar esse filme? Como você chegou nele, assim? Então, eu gosto muito de música de concerto e tal, e aí, inclusive, essa acho que é uma coisa ótima, que casa muito com a mostra de vocês, que eu estava ouvindo essa música na época e eu acho que ela apareceu no meu inconsciente, porque eu sonhei com um rato, e eu sou obcecada por ratos desde o meu ensino médio, eu acho que porque eu tive traumas na infância, não de ver meus pais transando, mas de tipo, meio de ratos. Eu tive que me tratar para isso, porque eu achava que os ratos estavam, sabe, no debaixo dos meus cobertores, assim, dizendo. Mas aí apareceu assim, tipo, tava tentando dormir um dia, eu comecei a pensar, oh meu Deus, onde posso enfiar esses ratos e tal? E aí veio essa cena, assim, de tipo, o rato olhando os pais fazendo sadomasoquismo, e eu gosto dessas coisas, tipo, sei lá, umas coisas bem trash, tipo John Waters, etc. E aí acho que tudo virou um grande suco de coisa, aí eu meio que fiquei com essa imagem. E aí tinha essa música chamada Traumerai, eu não sei se é assim, porque eu não falo alemão, mas significa sonhando, que faz parte de um conjunto chamado Cenas da Infância, de um compositor alemão chamado Robert Schumann, né? E essa música, esse conjunto, né, ele foi feito para ser executado por pianistas já adultos para rememorar a infância, não era um conjunto para tipo crianças tocarem, etc. E a música basicamente meio que foi construindo o filme, tanto que tem 3 sessões, né? A primeira sessão lá, o mundo é bonito e belo, aí tem uma ruptura, a gente tem as variações, que é basicamente o mesmo trecho da música, seguindo a música original, né? E depois a gente tem essa real variação, modulação na música. E aí, eu achei que seria legal, assim, uma coisa que pudesse contrastar a doçura e, tipo, toda essa nossa imagem que a gente tem em relação à infância, sabe? Com, com essas coisas, porque a infância não necessariamente é uma coisa bonita ou legal para todo mundo, e as pessoas ficam nessa lógica meio não sei o que é isso, Arcade? Não lembro direito, mas é que fica rememorando como o período de doçura e que tudo é belo, e nem sempre as coisas são assim, né? Enfim, aí meio que surgiu a partir disso, assim, dizendo, não sei, fui fazendo os desenhos, a gente não tinha um roteiro, tem roteiro, né? Porque tudo acaba tendo roteiro, mas assim, o roteiro basicamente foi uma coisa desenhada, né? Já parti pro storyboard da coisa, fui desenhando conforme aquela música me despertava coisa e ficava pensando, meu Deus, e agora o que pode ser pior do que beijo grego? Não sei, uma grande orgia. E aí a gente vai escalando as coisas, né, para ter um clímax e tal. Mas acho que foi isso. Não, bacana. Uma das perguntas que eu ia te fazer é se você já tinha passado por uma situação semelhante, né? De pegar seus pais, assim, num ato. Mas você disse que você não passou por isso, mas que você tinha um medo muito grande de ratos, é isso? Tinha o medo de ratos, mas o medo de ratos acho que só se simboliza nos ratos. Eu não sei o que isso tem a ver com a outra parte, mas acho que a gente vai juntando, sabe, acho que é isso, né? Cada pessoa, assim, que faz alguma coisa de arte fica botando um conjunto de obsessões e o filme que eu estou fazendo agora tem ícones iguaizinhos quase aos cenas da infância. Mas uma coisa é que eu sou de uma família muito tradicional, assim, tradicional no sentido de pessoas conservadoras, sabe? De modo geral, e a gente nunca teve uma discussão, assim, sobre, tipo, não discussão, mas tipo, nunca veio, sei lá, minha mãe ou meu pai falando, filha, existe sexo, as pessoas fazem, as pessoas ficam nuas, às vezes, sabe? Eu cresci muito, 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 muito puritana, sabe? E essa foi uma coisa, assim, com o filme também, porque, tipo, na maior parte das vezes, as crianças, né, a gente está aprendendo os nossos signos e símbolos nesse período, né? E quando você vê coisas que você não entende, você não compreende ainda, você tem um baque, assim, processual. Eu acho que
É daí que surgem os traumas, né? Mas eu tinha essa coisa, assim, uma vez eu vi meu pai assistindo um filme, não era nem um filme pornográfico, era só um filme que tinha uma cena de nudez na banheira. E eu olhei assim pra porta e fiquei, meu Deus, eu vou ficar uma semana sem falar com ele, como pode, sabe? Eu ser filha de uma pessoa que vê nudez, entende? Então eu acho que teve um pouco disso, sabe? Esse desconforto que todo mundo sente quando assiste um filme com os pais e tem cenas de sexo, etc. Foi lindo mostrar para minha família esse filme, sabe? Todo mundo falou, muito talentosa você, ponto. Ninguém falou sobre isso. Muito triste. Quando eu vi o filme, eu fiquei pensando justamente nisso, agora que você estava falando disso, de você lembrar da infância, né? E que às vezes a gente cria nessa ideia de ser uma coisa super doce, que nada aconteceu. E eu fui extremamente traumatizada, assim, porque quando eu tinha uns 4 anos de idade, meus pais tinham acabado de se separar, e eu entrei em casa, eu tive que entrar, meu pai foi me deixar em casa, depois de um final de semana que eu passei com ele. E meu pai, tipo, chegou em casa, não tinha avisado minha mãe que ia deixar eu e minha irmã lá. E minha mãe não tava sem abrir a porta, assim. E ele falou, tipo, passa pela janela. Eu era bem pequenininha, né? 4 anos. E aí eu passei pela janela. Quando eu passei pela janela, eu fui até o quarto dela. Quando eu cheguei lá, ela tava completamente nua com uma outra pessoa. E aquilo, tipo, me traumatizou. Até hoje eu fico pensando sobre isso, assim. Literalmente levo pra terapia, porque foi uma quebra muito grande, sabe? De, tipo, não só minha mãe está transando, como ela está transando com uma outra pessoa que não meu pai. E eu fiquei muito chocada, assim, na época. E até um dos meus roteiros que eu escrevi para o curso também era sobre essa história, porque fica na nossa cabeça, né? E isso de assistir também o filme com a família, assim. Eu lembro também do meu pai, eu tava assistindo Instinto Secreto com ele. Eu tinha uns 7 anos de idade e tinha uma cena, assim, pesada, muito explícita de sexo. E ele só tampou meu olho, assim, ele colocou a mão em cima do meu olho pra eu não ver. E eu fiquei muito constrangida. Também é uma coisa que eu sempre me remete. E aí eu fiquei pensando, assim, do ratinho, né? E agora que eu estava falando, quando eu vi o filme, eu pensei que era muito essa mudança de olhar, mas agora que você estava falando, eu pensei muito nessa atmosfera de sonho, né? Dessa obsessão muito nessa atmosfera de sonho, que eu achei muito interessante, agora que você está falando da música, né? Que tem uma estrutura muito simétrica, né? Porque parece que tudo que acontece com o ratinho, com o camundongo, no início do filme, vai acontecer com ele depois da ruptura, né? Tipo, meio que se refletem as cenas. Só que uma com o mundo adocicado e a outra com o mundo já pervertido. Não sei se é a melhor palavra, assim. E aí, é por causa da música ou foi uma coisa que você pensou por outros motivos que você queria criar esse contraste, assim, entre as cenas? Primeiro, eu sinto muito pelos seus traumas. Eu acho que nenhuma criança devia ser obrigada a passar por essas coisas. Eu odeio os adultos e eu odeio os adultos de meia idade, porque eles sempre fazem isso. Sempre causam desconforto na gente. Mas, e é isso, né? A gente leva a nossa infância a vida inteira, né? Que toda a nossa formação coloca em todos os roteiros para tentar processar as coisas. Mas sobre a coisa onírica e tal, acho que é uma coisa sobre olhar. Acho que uma coisa que eu queria era trazer uma certa ambiguidade, sabe, pro filme. Porque eu, particularmente, não sou muito fã de coisas que fazem sentido, ou verossimilhança, ou sabe? E aí, basicamente, seria um pouco disso também. Ele podia estar tanto alucinando quanto sonhando, né? Porque tem também justamente a parte que ele vai para o quarto dos pais, é um pouco depois dele dormir, a última cena, né, da idílica dele. Mas também, ao mesmo tempo, pode ser que aquilo ali seja realmente, tipo, acordei, fui fazer as coisas e viver os pais sadomasoquistas e tal. E tem uma certa suspensão do tempo, né? Porque uma amiga minha, inclusive, que fez assistência de arte, falou outro dia, nossa, eu fui rever o filme e uma coisa que nunca fez sentido para mim é o tempo que ele passa assistindo os pais fornicando, né? É muito tempo, porque eles mudam de posição, assim, e eu fiquei... É verdade, é muito tempo. É muito tempo, mas eu acho que tem um pouco essa coisa da gente dilatar o tempo, porque as experiências horríveis que a gente tem geralmente essa sensação, né? Parece que elas duram muito mais. Então tem essa coisa, assim, de brincar assim, com o tempo. Acho que
ser igual, ser uma coisa cíclica, né, nessa segunda parte, foi uma estratégia de produção, e também uma estratégia de justamente, tipo, pegar essas coisas e ressignificar, né, essa coisa do olhar, de você... no que você via antes e era uma coisa, justamente essa coisa, tipo assim, você nunca mais olha para o seu pai da mesma forma, né? Porque ele para de ser aquela figura protetora e sem defeitos, né? Que primeiro os pais são e vai ganhando defeitos, e aquilo ali pra gente, e o nosso conservadorismo todo é uma coisa horrível, né? Então, acho que meio que isso. Tanto que a gente só tem essa ruptura, assim, também da cor, né? Da coisa. A gente tem esses tons pastéis, blá, 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 essa coisa. Queria muito brincar com também o estereótipo da infância, né? O que é infância? Assim, do jeito mais, tipo, cores pastéis, biscoitinhos assados, uma linda mãe de avental, servindo bicho da mãe doméstica. E justamente para, na hora ali, os sonhos deles serem mais arruinados, entende? Eu acho que era essa vibe, assim, mas essa coisa do onírico ou não onírico. E no final também tem essa coisa que as penas caem do céu. Eu não sei o que vocês interpretam disso, porque eu só queria essa imagem. E aí eu fiquei, tipo assim, depois, não, vou fazer isso ter algum sentido. E aí no final, nos créditos, tem os desenhinhos e tal. Tem essa coisa, que essas penas vêm do travesseirinho dele, né? Então, sei lá, coloquei coisas ali, mas ele é muito aberto à interpretação, eu acho. Ou não sei. Talvez vocês tenham interpretado do jeito que eu. Eu concordo que é aberta a interpretação, concordo completamente, assim. Não, eu acho que essa coisa do tempo que você falou e principalmente essa obsessão da própria criança logo depois que ela vê aquela cena de impacto, né? E muito legal você falar que uma das meninas que fez o filme junto com você falou que ele fica muito tempo encarando, que foi uma das coisas que eu percebi. Eu falei, nossa, ele fica muito tempo naquele momento, né? E aquilo pode ser interpretado de várias formas, né? Será que ele ficou esse tempo todo? Ou só uma representação também de como aquilo impactou e como isso se estende no tempo, né? Eu também já passei por experiências de perda de inocência nesse sentido em relação a sexo, mas um pouco mais o inverso, eu acho, né? De pais do meu namorado pegando a gente transando, assim. Talvez minha inocência já tivesse sido perdida, mas eu que acabei com a inocência dos pais dele, talvez. Foi mais isso. Mas são coisas que perduram muito na minha cabeça até hoje. São coisas que parece que vivem memórias muito vívidas, assim, e que a gente vai distorcendo, né? Um pouco, mas que de alguma forma sempre em algum momento você vai recordar. Bem, uma coisa que eu queria te perguntar é que você que fez os ratinhos, o cenário, como foi isso? Sim, eu faço os bonecos e foi o maior trauma da minha vida fazer os bonecos desse filme. Não pelos bonecos em si, mas, sabe, diretora de primeira viagem, animadora de primeira viagem, aí ele só quebrava de 2 segundos. Por isso que a animação é bem tosca, assim, era uma coisa realmente, assim, experimental, não experimental no sentido experimental do gênero, mas, tipo, de ser primeira vez que eu estava fazendo um boneco articulado, porque eu já tinha feito isso antes, bonequinhos que não precisavam dessa articulação e tal, pra gente mexer. Mas eu fiz, só que o cenário não inteiro, tipo, partes do cenário. A gente tinha... Acho que a equipe de arte foi a única que teve um pouco mais de pessoas, assim, sabe? E aí, a gente fez meio das férias, aí um amigo meu era diretor de arte comigo, aí a gente meio que falou, fez uma planilha, falou, o que vai ser isso, o que vai ser isso, o que vai ser isso. E tudo mais, que a direção de arte era bem importante, né, pro filme, porque é basicamente tudo no filme, né, das coisas, dos objetos sendo substituídos. Justamente porque a gente não tem diálogos, a gente não tem nada, assim, até o som que a gente tem vai partir também desses objetos, né, então é sobre a direção de arte e os objetos, e as cores também da coisa. E a gente foi pensando isso junto, assim, eu fiz os bonequinhos, fiquei muito triste que os últimos planos lá não tinha boneco suficiente, tentei fazer um chroma key, falhei,
porque eles têm pelos, bonecos malditos, aí eles não cortam muito bem. E aí a gente até adiou mais ainda de sair o filme. Esse filme não devia ter saído na pandemia, devia ter saído muito antes. Porque a gente teve que regravar uma coisa ou outra. E eu, enfim. Mas eu fiz bonequinhos, não sei. E foi isso. Teve uma questão também, que a gente tinha uma única regra para fazer tudo de arte nesse filme, que era a gente não usar a cor verde. Porque eu não gosto de verde. E acho que é uma cor muito natural, sabe? Tipo, porque as pessoas associam verde, né? Psicologia das cores, que a gente acredita que é uma furada que eu e as pessoas que fazem as coisas comigo. E sei lá, tem essa associação de naturalismo e tal, que eu não gosto particularmente. E aí, flopou o verde, claro que é uma cor horrível, assim. Raramente tá boa. Tô feliz de não estar usando nada verde hoje, sinceramente. Que é particularmente uma cor que eu uso muito. Mas eu acho que agora a gente já vai estar meio que encerrando, né? Porque vai ser esse bloco um pouco menor, né? Queria saber se você tem mais alguma coisa assim para comentar sobre o processo, enfim, para falar sobre meio que o processo da animação mesmo, de como foi, assim, porque você disse que foi um processo trabalhoso e que você fez numa matéria que não era, pelo que eu entendi, não é obrigatória, né? Que você fez numa oficina e meio que você foi aprendendo as coisas no, assim, na manha, né? Porque eu acho que é um interesse das pessoas, né, em geral, principalmente do nosso público, assim. A gente fez uma mostra de animação aqui no Sinusp e foi uma das nossas mostras com maior sucesso, né? E eu fico pensando que é uma coisa de interesse tanto das pessoas que fazem o curso, quanto dos nossos ouvintes, das pessoas que assistem a nossa mostra, só que ao mesmo tempo é uma coisa que é negligenciada, né? Também aqui na USP não tem também, acho que tem uma matéria de animação que nem sempre é oferecida, e também não é um professor especializado em animação, então a gente tem todas essas questões, e eu acho que seria interessante, assim, você comentar um pouco mais para as pessoas ouvirem como que foi esse processo, como que você andou, como você trilhou esse caminho, assim. Então, né, acho que é a maior complicação das pessoas em geral. Ninguém consegue fazer animação ter uma formação direito em animação. Ainda mais quando é, tipo, em relação ao stop motion, que é muito mais custoso, né, do que uma animação tradicional, 2D. Hoje em dia, mais por computador, você não gasta R$ 1, assim, com o quê? Com cola, que é uma coisa que a gente bebe direto, cola, tipo, para fazer tudo, mas tem que ter cola, tem que ter 1 milhão de madeirinhas e tinta e tal. Aqui no Brasil, pelo menos, só tem 2 formações, né, que são exclusivas, assim, em animação, mas, assim, animação também em geral, que é a de Pelotas e a UFMG. E é isso, né, tipo, as pessoas, elas... eu acho que todo mundo gosta muito de animação, só que ninguém gosta de verbalizar isso também, exatamente porque elas associam com coisa infantil, sabe? Essa é outra coisa. Pessoas que estiverem ouvindo esse podcast, parem de ter preconceito com animação e vejam como um gênero para adultos também. Essa era uma coisa pra gente também, tipo, essa animação, Cenas da Infância, não é nem um pouco para crianças. Eu tenho, o maior medo que eu tenho é, tipo, de alguém ter mostrado para criança só por causa dos estilos. Mas a gente tinha essa optativa de oficina de animação, que era uma optativa quase infrutífera, porque as pessoas chegavam lá, desenvolviam alguns projetos e poucos realmente viram a luz do dia, assim, né? Porque a gente meio que só... Não dá para fazer muita coisa lá, sabe? Eu dei sorte que o menino da foto, com quem eu nem falo mais hoje, porque as pessoas brigam em sets, ele tinha o material, tipo câmera, etc., para poder fazer, e eu já mexia com os negocinhos, mas foi meio que um processo muito autodidata, de modo geral, tanto que eu usava um arame nos bonecos que não usem arame da marca Kit. Eu não sei se eu posso falar esse tipo de coisa aqui, mas não usem arame da marca Kit, que vem na caçula e papelaria afins, porque não é arame, eles só querem arame, vão em loja de construção, já começa por aí. Um bom boneco de animação é um boneco com esqueleto bom, não importa o que vocês vão colocar por cima, basicamente, faça um esqueleto decente. E tem muita coisa na internet, tipo, de verdade, uma coisa que eu tô vendo muito mais hoje, assim, refletindo sobre meus próprios erros. Eu fiz esse filme, aí depois eu virei monitora de animação, aí eu comecei a administrar lá a Liga de Animação da UC também, que a gente faz essas coisas mais
assim, tentando experimentar as coisas, aprender em conjunto. E pesquisar um monte de coisa. A gente também entrou em contato lá na UF com, né, no negócio da Liga, com um monte de animador, assim, tipo Pedro Iuá, Nário Normande foi um dia também, Marcelo Marão. E tem muita coisa, né? Tipo, muita coisa de animação que a gente está fazendo agora, e tem umas animações stop motion que são fodas. Eu queria ter visto tudo na época que eu fiz o filme do rato, mas não vi. Então, as pessoas querem fazer animação, que vejam. Mas foi um processo, assim, bem horrível. Eu não vou mentir, não foi prazeroso esse filme. A gente ficou isolados, né? Tanto que eu estou fazendo outro agora, que isolamento social, para mim, é animação. Também, é quase a mesma coisa. Um pouco menos triste, mas... a gente ficou isolados, assim, e tudo deu errado. Tipo, o chão, ele se mexia. O chão é importante que ele fique parado e não se mexa por causa das tábuas defeituosas, para você colocar o tripé e não ter problema de registro. E foi uma equipe super reduzida, né? Tinha eu, o fotógrafo, e que também fazia animação também, e a assistente de direção, fazendo mídias, e a gente revezava, assim, porque a gente ficava, tipo, sei lá, por mais tosca que a animação seja, são movimentos bem simples, bem curtinhos, assim, bem lentos, ela durava, cada tipo de plano era, sei lá, umas 3 horas de duração, tipo, que a gente ficava lá fazendo as coisas, sabe? Então dava muita dor nas costas, foi horrível, horrível. Então preparem-se vocês, não sei se vocês, meninas, têm interesse em fazer animação na vida, eu acho que vocês deviam ter, porque ao fim do dia é muito legal, porque você cria um mundo do zero, né? E aí também é uma forma de ter direção de arte pungente, assim, sem muitos problemas orçamentários, porque basicamente o filme é quase direção de arte como um todo. Não, acho que muita gente realmente não percebe como é trabalhoso pra caramba fazer uma animação assim. O filme tem o quê? 5 minutos? As pessoas acham que é assim, fácil. Mas é isso, cada cena dura 3 horas ou até mais, assim. Eu nunca fiz a animação, mas tenho amigos que já fizeram e, assim, saem traumatizados, mas saem felizes, porque também é gratificante, assim, se sai um resultado legal. E a gente está muito feliz de ter colocado também uma animação na nossa mostra. A gente colocou 2 animações, né? E realmente as pessoas têm que mudar essa cabeça de achar que é só para criança, né? E nosso tema da mostra é Inocência Perdida, mas mesmo assim são 2 filmes que não são para crianças, são extremamente profundos, né? E que realmente não se deve, principalmente o seu, não se deve mostrar para nenhuma criança, espero eu. Agora eu quero, na verdade, fazer a última questão de fechamento. Só perguntando se você teve alguma referência, tipo, se você poderia comentar um pouco sobre suas referências, assim, para fazer esse curta. Você falou um pouco do John Walters, né? Ok, referências. É que referências são sempre tantas, a gente fica meio coisado. Mas, na época, eu estava vendo muitos filmes de animação stop motion do leste europeu, tipo o Jan Svankmajer, não sei se é assim que fala também, que eu não sei falar tcheco. E tem um outro animador tcheco que eu amo de paixão, chamado Ir Trinka, que ele tem um filme chamado A Mão, que é maravilhoso, etc. E foi super referência, porque lá no leste europeu, né, ele tem essas coisas de... Tipo, no período lá de União Soviética, etc., tem muitas das animações eram feitas com bonecos inexpressivos e sem diálogos, né? Então, isso foi uma super referência. No caso deles, era uma coisa mais no sentido de... Como fala? De, tipo, por ter muitos dialetos, etc., e muitas línguas, às vezes, tipo, no mesmo país, né, ter essa coisa dos filmes, até de propaganda, etc., serem circulados. Mas, no nosso caso, foi uma coisa assim, tipo, deixar eles sem expressão, que foi uma coisa muito importante, porque as pessoas, uma coisa legal de falar também, elas projetam muita coisa no rato, e o rato não tem uma sobrancelha, uma boquinha ou um narizinho, ele não tem nada, ele é tipo o auge da inexpressão. Inexpressão não, inexpressividade, perdão. Mas
Então, era isso, tipo, tanto que a parte que ele vê os pais, né, e tal, transando, muita gente relatou ou que riu muito, ou que ficou muito triste, ou chocado quando viram o filme pela primeira vez, né? Porque elas meio que se projetam na coisa e tem os Kuleshovs básicos lá, e aí essa é uma coisa super legal, né? De você colocar só com a visualidade, sem precisar de diálogos ou até de expressão facial, que eu acho que é super estimado, que a gente tem essa lógica muito naturalista de fazer tipo de atuação e tudo mais, né? De fazer um acting assim mais, sabe, antes de projetar isso é uma coisa mais sobre ideias do que necessariamente sobre performance. Mas teve isso. O John Waters foi muito no sentido dessas escatologias, assim, do final, e também das cores, que eu acho o cinema dele muito colorido. A mão é muito interessante você falar isso, porque, né, tipo, essa coisa de projetar o personagem do ratinho não tem expressão, né? Na mão é um cara com um olho grande, um nariz comprido, uma cara meio um cara com uma cara meio cansada, assim, e não tem expressão, né? Você acaba projetando muito os seus sentimentos do que você interpreta daquilo em cima, né, do filme. Acho bem bacana. Sinto a mesma coisa no teu filme. Na mão, acho que ele não tem nenhuma. Ele trocava as cabeças, né, do bonequinho, mas ele só tinha. Acho que. Não, era uma cabeça só, mas ele trocava os olhos. Ele só tinha um que ele só fechava o olho, porque parece nem piscar o boneco piscava, sabe? E ele tinha meio que um sorriso, assim, né? E são 15 minutos de filme, e naquilo você vê, tipo, 1 milhão de emoções que ele consegue projetar só com a coisa da iluminação, da animação também. E muito sobre a disposição, né, do personagem no quadro, que é uma coisa que eu acho que a gente, não sei se a gente valoriza tanto, sabe? Tipo, onde o boneco tá, sabe? Não boneco, às vezes o ator também, pode ser o ator. Onde o seu ator tá nesse quadro, o que isso significa, né? Então, sei lá, a mão é perfeito. Grande, grande filme. Quando vocês fizerem uma mostra sobre a mão, coloquem a mão. Muito legal a conversa, Kimberly. Queria agradecer em nome do Sinusp. Obrigada, Kimberly, por participar do podcast e pelo seu ilustre filme na nossa mostra. A gente ficou muito feliz de você ter autorizado a gente colocar lá. Obrigada, gente. Eu que agradeço. É tão legal ver que as pessoas veem o filme, elas gostam, sabe? Que os universitários possam fazer filmes que sejam reconhecidos, não porque necessariamente eles têm tipo, técnicas surreais, mas porque eles têm ideias, né? Eu não sei, eu acho que tem uma ideia que vocês compraram. Eu estou muito feliz, muito feliz. Obrigada, mais uma vez. Obrigada, Kimberly, por ter vindo aqui no podcast, falar um pouco sobre o seu filme. E para quem ficou interessado no filme da Kimberly, ele está aqui na nossa mostra, Inocência Perdida, que vai estar em cartaz entre os dias 11 de outubro e 7 de novembro. Você pode ver pelo perfil do YouTube do Sinusp ou no Vimeo. Para você ter mais informações, você pode seguir a conta do Instagram do Sinusp ou entrar no site conferir os filmes e a programação. É só acessar usp.br/sinusp. E é isso. Espero que tenham gostado e vejam a mostra.